O advento, o tempo desperta o coração. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio dessa série que a gente quer trazer para você um pouco sobre essa trajetória do Santo Advento. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vinda a esse primeiro episódio dessa nossa série sobre esse tempo tão profundo na nossa vida de fé. Nas próximas semanas, nós vamos caminhar juntos pelos significados mais profundos desse tempo tão belo, tão cheio de esperança e ao mesmo tempo tão necessário para reacender em nós aquilo que muitas vezes o mundo tenta apagar, que é o desejo de Deus. Hoje, nós vamos começar com o seguinte questionamento, ou os seguintes questionamentos. O que é o Advento? Por que ele é tão importante? O que a igreja realmente quer nos ensinar nesses dias do Advento? Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa nossa caminhada de fé, de reflexão, aqui, nesse momento, junto contigo, dessa reflexão, desse tempo do Advento. A palavra advento, ela vem do latim e significa adventus, que significa vida chegada. Não é apenas a vinda do Senhor no Natal. Não é apenas recordar um menino envolto em faixas. É muito mais. A Igreja, nas normas universais do ano litúrgico, no número 39, diz o seguinte, abre aspas, o Advento possui dupla característica. É tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se recorda a primeira vinda do Filho de Deus. E é simultaneamente também tempo em que, por meio dessa lembrança, os corações se voltam para a expectativa da segunda vinda de Jesus Cristo, a vinda gloriosa. Ou seja, no Advento, o cristão, ele vive entre duas vindas. A primeira, já acontecida, Deus se fez carne e entrou na nossa história. A segunda, ainda por vir, Cristo voltará na glória. E entre essas duas vindas está a nossa vida de fé, a nossa caminhada de testemunho. Por isso, o Advento é chamado por muitos padres da Igreja de o tempo do despertar. É o tempo para acordar a alma, um tempo para alinhar o nosso coração, um tempo para colocar tudo no lugar, desejos, prioridades, sentimentos, relacionamentos e, sobretudo, a nossa vivência de fé. As profecias que a gente pode ver na Igreja prepararam o caminho para isso, para a gente bem viver faz tempos na igreja. Você vai perceber que durante todo o Advento que nós somos convidados a viver, a liturgia nos apresenta com muita força a figura dos profetas, e especialmente Isaías. Depois você me diz nos comentários. Isaías é a grande voz da esperança. Ele anuncia séculos antes aquilo que encontraria sua plenitude na noite de Belém, que nós vamos viver no dia 25. Vamos ouvir o que Isaías diz. Isaías 7:14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Não Deus distante, não Deus longe, mas Deus que se aproxima, Deus que entra, Deus que assume a nossa humanidade. Essa profecia se cumpre no Evangelho, quando o anjo diz a José que o filho que Maria traz no ventre é obra do Espírito Santo. Outro texto belíssimo de Isaías, tão forte no Advento, é o seguinte, Isaías 9, versículos de 1 a 2. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam a sombra da morte, uma luz brilhou.
O advento nos coloca, então, diante exatamente aqui entre a sombra e a luz. E então surge a figura de João Batista, o maior dos profetas, o último antes de Cristo, a voz que sacode a alma e que grita. Mateus 3, versículo 3 diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, ele não fala apenas ao povo daquela época, ele fala para mim, fala a você hoje, agora. Ele está dizendo: não adianta preparar a casa para o Natal se você não prepara o seu coração, a sua família. Não adianta montar um presépio bonito se você não se coloca dentro dele. O advento é tempo de preparar as estradas internas, aquelas que ninguém vê, mas que Deus enxerga profundamente em nossa vida. A dupla expectativa do advento que todos nós somos convidados a viver. Meu irmão e minha irmã, a beleza do advento é que ele não nos deixa parados no passado. Olha que profundidade isso. Lembrando apenas do nascimento de Jesus. Não. Ele nos empurra para viver a esperança futura de que Cristo virá na glória eterna. Assim como celebramos aquele que veio, preparamos o coração para aquele que virá. No último capítulo da Bíblia, Jesus nos diz, lá no Apocalipse, que muitos de nós temos medo até de ler, no Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz o seguinte: sim, venho em breve. E a igreja responde: vem, Senhor Jesus. Esse vem é a oração oficial da igreja nesse tempo. É a súplica da liturgia, é o clamor dos santos, é o grito da alma que deseja sempre mais Deus. E o que significa viver entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo? Você já se perguntou sobre isso? Significa tão somente viver com esperança ativa. Não é cruzar os braços, não é esperar de forma passiva, é viver com o coração desperto, os sentidos atentos, a alma vigilante. O advento é um convite ao essencial. Ele nos ajuda a perceber que estamos sim no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Somos viajantes desse mundo, peregrinos. Caminhamos em direção à glória que está preparada para todos nós. E como a liturgia nos forma no advento? A liturgia diariamente vai nos formando. A liturgia, ela não é apenas uma oração. Ela é uma formação espiritual. Por isso que nós aqui do canal Viver Evangelizando sempre trazemos a liturgia diária, o evangelho do dia, e convidamos você a junto conosco e refletir. Durante o advento, as primeiras leituras trazem os profetas. Na primeira leitura do primeiro domingo do advento, nós vimos o profeta Isaías. Os salmos respondem com clamores de esperança. O evangelho nos apresenta João Batista, nos apresenta Maria, como os dois grandes modelos desse tempo do advento. Maria é a mulher do advento. Nela, Deus encontra espaço para a salvação. Nela, Deus encontra o silêncio. Em Maria, Deus encontra disponibilidade total para a nossa salvação. E João Batista é a voz que nos conduz a essa mesma atitude. Por esse motivo, o advento é preenchido por essas duas figuras, a Virgem da Espera e o Profeta da Conversão. Endireitar os caminhos, a aplicação prática do advento na nossa vida. Agora, vem a pergunta para mim, para você, para todos nós, que mais importa. O que o advento espera de cada um de nós? Se pergunte, o que o advento espera de mim? Nós já sabemos o que ele significa.
Agora precisamos saber o que o Advento nos pede. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra o seguinte, abre aspas, o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Ou seja, preparar o caminho para o Senhor não é apenas rezar. Precisamos entender isso. É configurar o coração ao coração de Cristo. É uma conexão. Como fazemos isso no Advento? Como devemos fazer isso? Com oração diária. Pode ser breve, mas constante. A oração afina o coração para ouvir a voz de Deus. Podemos fazer também com a palavra de Deus. Leia Isaías, leia os evangelhos dos dias, acompanhe a liturgia, deixe a voz de João Batista mexer com você. Também podemos fazer com caridade. O Advento nos prepara para acolher aquele que veio pobre. Se você puder estender a mão a alguém nesse tempo, faça-o. Não se preocupe, você estará fazendo bem. Também poderemos realizar com a reconciliação. Não há Advento verdadeiro sem o sacramento da confissão. É assim que endireitamos as nossas veredas de fé. Assim como também com sobriedade. O Advento é tempo de simplicidade, de recolhimento, de interioridade. Deixe Deus arrumar as estradas internas da sua vida. Deixe Deus varrer a poeira das culpas, dos medos, das feridas. Deixe Deus abrir o espaço dentro de você. Nesse momento, convido você a viver um breve momento de silêncio e de meditação. Eu quero convidar você agora a ouvir novamente esta frase do profeta Isaías, que está em Isaías 40, versículo 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Respire profundamente. Deixe que essas palavras entrem no seu coração. Quais são as veredas que precisam ser endireitadas na sua vida nesse Advento? Quais são os caminhos que precisam ser iluminados nesse Advento? Onde você precisa convidar o Senhor para entrar? Pensemos. O Advento, meu irmão e minha irmã, nos recorda que Deus vem. E não vem de qualquer modo. Ele vem pequeno, ele vem pobre, ele vem silencioso. Ele vem na forma mais delicada da vivência do amor que nós conhecemos. E essa vinda nos ensina que Deus não invade nada em nossa vida. Ele entra onde nós damos espaço. Que este Advento seja para mim, para você, para todos nós, tempo de abrirmos as portas da nossa vida, tempo de tirar o excesso, tempo de deixar a luz entrar, de vestirmos da luz de Cristo. Como diz mais uma vez a liturgia, o Advento é tempo de piedosa e alegre expectativa. Piedosa, porque exige conversão. Alegre, porque nos aponta a promessa. E aqui ressalto, Advento não é tempo de tristeza. É promessa de Deus que nunca falha. Por isso devemos nos manter vigilantes, despertos. Na semana que vem, vamos aprofundar o tema da vigilância espiritual que nós já iniciamos nesse primeiro domingo do Advento. A segunda vela do Advento será acesa e a nossa alma será novamente despertada para esse presente que é o tempo do Advento. Muito obrigado por caminhar conosco aqui no nosso canal Viver Evangelizando
nesse primeiro episódio sobre essa série sobre o Advento. Que Deus abençoe profundamente o seu Advento, a sua família, a sua casa e tudo aquilo que você espera de Deus. Peço humildemente, compartilhe esse episódio com alguém que precisa reacender a esperança da fé nesse tempo profundo do Advento. E nos vemos no próximo capítulo dessa caminhada espiritual tão especial. Que a Virgem Maria, mulher do Advento, interceda por todos nós. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo episódio dessa série sobre o Advento. Até lá!